Oi pessoal, estamos de volta e vamos continuar sobre a divisão do livro de Gênesis. Então nós vimos na aula anterior a divisão da primeira parte do Gênesis, né, que é do capítulo 1 a capítulo 11. Agora vamos ver a segunda parte, a divisão da segunda parte. Na primeira parte nós vimos 4 eventos, não é? 4 eventos excepcionais. E agora, na segunda parte, podemos dizer que nós vemos 4 pessoas excepcionais, né? Primeira pessoa, com certeza, é Abraão, né? Abraão, nós podemos ver soberania divina na eleição, né? Chamada supernatural. A Deus tinha o plano dele, mas ele chama Abraão da terra dele, e é interessante que na conversa de Deus com Abraão, Deus fala que ele fala para Abraão sair da sua terra, ir para a terra onde ele iria mostrar. Isso quer dizer que para uma terra desconhecida Deus estava chamando Abraão. Então aqui já nós podemos ver a fé de Abraão, aceitando o chamado de Deus, disposto a ir para uma terra desconhecida, né? E essa soberania divina na eleição. E também através dessa bênção prometida no capítulo 12, versículo 1 a 3, né? 1 a 3, chamando Abraão para formar o povo de Deus, né? Povo santo e povo exclusivo de Deus. É uma chamada supernatural. Creio que todos nós temos esse chamado também, né? Segunda personagem é Isaac, né? Isaac, onde fala sobre soberania divina, também na eleição, mas o nascimento supernatural, né? O caso de Abraão ressalta o chamado supernatural, o caso de Isaac ressaltado o nascimento supernatural, né? Sobrenatural. E terceira pessoa é o Jacó, né? Soberania divina na eleição, mas cuidado supernatural, principalmente pela a sua transformação. Nós sabemos pela toda a narrativa de Jacó, como quando Jacó era jovem, ele era o quê? Era um homem imaturo, era um perseguidor de bênçãos pelos seus próprios esforços, enganando seu irmão e seu próprio pai, para conseguir o que ele queria, não é? Mas no fim ele é mudado, né? Mudado como um homem mais maduro, como Israel, né? Israel, que aquele nome que Deus deu para o Jacó no rio Jaboque, né? À beira do rio Jaboque, quando ele lutou contra Deus. Aí ele coloca o nome Israel. O nome contextual que explica o próprio texto, porque Israel é aquele que venceu lutando contra Deus né? Mas eu acho que também poderia significar o príncipe de Israel, né? Príncipe Sar é o príncipe, El é Deus, nome de Deus, né? Então, em Jacó nós podemos ver o cuidado sobrenatural de Deus. E por fim, última personagem destacada no Gênesis é o José, né? José. E nós vemos o que? A soberania divina em direção, em controle sobrenatural, José, não é? Então, Deus preparando diante do iminente período
de fome, Deus enviou José I para o Egito e também para levar todos os descendentes de Israel, né, ser preparado posteriormente para ser povo de Deus, através do Êxodo. Então nós podemos ver Deus atuando na vida destas 4 pessoas. Agora, o que nós vimos agora há pouco poderíamos dizer que a divisão baseada uma divisão temática do livro de Gênesis. Agora nós sabemos que a estrutura literária do Gênesis, né, está montada pela palavra gerações, em hebraico toledot, né? Toledot. Então, lá aparece, no livro de Gênesis, aparece 11 toledot. 11 toledot. Toledot pode ser traduzido como gerações, né? Ou acontecimentos, né? Ou acontecimentos, né? E tem 11 toledot. Primeiro toledot que aparece é capítulo 2, versículo 4. Após a criação dos céus e a terra, toda a criação, né? Capítulo 2 e versículo 4, fala que esta é a geração dos céus e a terra, não é? Geração dos céus e a terra. Aí aparece o primeiro toledot, indicando, se referindo toda a criação, né? Criação dos céus e a terra. E depois aparece toledoti, Adão, e no capítulo 5, depois Noé, né? Gerações de Noé, descendentes de Noé, né? No sentido, os filhos de Noé, também de Sem, Terá, Ismael, Isaque, Esaú, Jacó. E olhando essa divisão do Gênesis feita pelo Toledot, reforça aquela ideia de que um dos principais propósitos que acontece no livro de Gênesis é a formação do povo, né? Formação do povo. Fora o primeiro Toledot, o resto, todos os Toledots falam sobre a pessoa, o povo e a geração, né? Seus descendentes. Então, nós, voltando um pouco da aula do Pentateuco, nós vimos que para formar uma nação precisava do povo, terra e a soberania, não é isso? Soberania. E aqui no Gênesis vemos claramente a ênfase é a preparação do povo de Deus, não é? E também nós notamos na primeira divisão do capítulo 1 a 11, podemos olhar através de 2 personagens, que seria primeiro Adão e Noé, e seus acontecimentos em paralelo. Isso também mostra o quê? Mostra que Gênesis capítulo 1 a 11 é uma unidade só. Aqui eu vou ler esse paralelismo entre Adão e Eva, Adão e Noé e seus acontecimentos, tá? Então, os temas e o arranjo dos materiais achados em capítulo 2 a 6, né? A respeito de Adão, e do capítulo 6 a 11, a história a respeito de Noé, são paralelos um ao outro, tá? Então, por exemplo, nós vemos paralelismo entre chamado de Adão, né? E chamado de Noé, né? Também nós vemos o quê?
capítulo 3, né? Capítulo 2, voltando. No chamado de Adão, Deus, no capítulo 2, chama Adão para ele governar, né, as criaturas. E no caso de Noé, chama ele para preparar a arca, né? A arca. E no capítulo 3 aparece o quê? Desobediência de Adão. Enquanto no capítulo 6 aparece obediência de Noé, né? E no capítulo 3, 8 a 19, julgamento sobre Adão e homem, né? Adão, sabemos que Adão, o significado de Adão é homem, ser humano, né? Adão representando toda a humanidade. Então, o julgamento sobre Adão referiria ao julgamento sobre o homem. E no capítulo 7, 6 a 8 e 22, nós vemos julgamento sobre o homem através do dilúvio, outro paralelismo. E no capítulo 3, 20 a 24, aparece a provisão para o futuro do Adão e seus descendentes, né? E no capítulo 9, aparece provisão para o futuro de Noé e seus descendentes. E no capítulo 4, aparece os dois filhos de Adão, né? Caim e Abel. E também no capítulo 9 aparece filhos de Noé, contam 3 filhos de Noé. E no capítulo 4, versículo 3 a 16, a maldição de Caim, né? Enquanto que no capítulo 9, versículo 20 a 29, a maldição a Canaã, né? E depois, então, apresentado do versículo 17 a 18 do capítulo 4, curta genealogia, né? E no capítulo 10, também 1 a 7, curta genealogia dos filhos de Noé. E no próximo versículo 4, versículo 19 a 26, há uma ênfase sobre a vida de Lameque, né? E no capítulo 10, há uma ênfase sobre Nimrod dentro da genealogia do Cam, né? Cam. E então, no capítulo 5, versículo 1 a 32, aparece a genealogia longa do Adão, enquanto que no capítulo 10 também aparece uma genealogia enorme, onde aparece a toda a humanidade, né? Humanidade provendo dos 3 filhos de Noé. E no capítulo 6 aparece a rebelião da humanidade, onde, como eu havia dito, que Deus ficou muito triste, porque a impiedade do ser humano havia espalhado, onde havia casamento entre os filhos de Deus com as filhas do homem, não é? E Deus se arrependendo de ter criado, né? E paralelamente, capítulo 11, aparece o acontecimento a crise de Torre de Babel, onde o povo rebela contra Deus. Então há um paralelismo. E depois apresenta uma transição, onde depois, no capítulo 6, Deus ter lamentado a criação do ser humano, aparece Noé, né? Um homem chamado Noé, que era um homem fiel a Deus, íntegro, né? Fiel a Deus, trazendo uma luz, né? E, paralelamente, no capítulo 11, depois de apresentar a rebelião da humanidade, novamente apresenta a genealogia de Sem, e no fim apresentando Abraão, que a partir do capítulo 12 seria um homem chave para o futuro
não só de Israel, mas toda a humanidade. Então, há um paralelismo forte. Né? Então, esses paralelos indicam que Adão e Noé ambos ocuparam posições similares no plano de Deus. Ambos eram comissionados como mediador da comissão criadora. Criadora por quê? Porque o Gênesis 1 é mostrado como a criação, mas através do acontecimento e dilúvio do capítulo 6 a 9, podemos ver a recriação, né? Recriação, tá? Então, aqui, de certo modo, né? Adão, ele servia como mediador da comissão criadora da primeira criação, né? E Noé como mediador da recriação. Outra observação, há uma diferença surpreendente nesses acontecimentos paralelos, não é? Que Adão obedeceu a Deus. Desculpe, é o contrário, né? Adão desobedeceu a ordem de que não deveria comer o fruto de árvore do bem e mal. Né? Aliás, Deus deu toda a liberdade de comer todas as árvores, todos os frutos das árvores que existiam no Jardim do Éden. Mas só deu a única proibição de comer, não podia comer fruto de conhecimento de bem e do mal. Só que Adão desobedeceu, não é? Trazendo o pecado para a humanidade. Enquanto que Noé obedeceu os mandamentos de Deus. Ele obedeceu fielmente, né? E salvando sua família. A terceira observação, ambos acontecimentos paralelos concluem ao fazer uma transição dentro da próxima sessão, ao introduzir o principal personagem da próxima sessão. Né? Primeiro acontecimento em relação a Adão termina apresentando Noé. Não é? Noé, homem íntegro, homem justo diante de Deus, que Deus iria usar para a próxima fase. Né? E também a história de Noé termina apresentando Abraão, com quem Deus iria fazer a aliança, começar o povo de Deus. Né? E quarta observação, que os temas polarizados da infidelidade dos homens e fidelidade de Deus são repetidos em ambos os acontecimentos, nos ensinando a dignidade da confiança de Deus e a natureza pecaminosa do homem que não muda. Embora o homem sempre tenha demonstrado sua pecaminosidade, Deus sempre tem agido de maneira graciosa. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus providenciou a promessa de proto-evangelho, né? Capítulo 3:15. E também ele cobriu com a vestimenta do animal, né? Vestimenta de animal, e prolongando a vida deles. Não matou imediatamente como consequente, mas eles viveram fisicamente uma vida longa também, né? Em relação nós podemos ver em relação ao Caim também, não é? Caim matou Abel, mas Deus agiu de maneira graciosa, né? E também, de certa maneira, providenciou a segurança para Caim. Caim conseguiu desenvolver a sociedade, né? humana. E também, né, mesmo diante da pecaminosidade, né, do ser humano, né, o Senhor mostrou a graça através de Noé.
através de Noé. E nós vemos que a graça e a fidelidade de Deus em relação ao ser humano é imutável, né? Imutável, sempre permanecendo. E Deus continua caminhando, né? Completando o plano de Deus, né? E também a última observação, paralelismo literário entre Gênesis 2, 4 e a 6, 8 e 6, 9 a 11, 26 é um forte argumento a favor da unidade literária de Gênesis 1 a 11, que sugere que isso foi escrito pelo mesmo autor. Esse paralelismo é um forte argumento, por exemplo, contra a teoria documental, onde eles alegam, Wellhausen e seguidores alegam que havia pelo menos 4 fontes diferentes dentro do livro de Gênesis, não é? Mas isso não pode ser verdade, né? Se 4 autores tivessem escrito separadamente, teria sido muito difícil encontrar uma estrutura paralela tão perfeita, tá? E nós podemos ver, tá, um outro paralelismo, né? Dentro de Gênesis, outro tipo de paralelismo, tá? Dentro de Gênesis, da primeira parte, do capítulo 1 a 11, né? Total de 6 genealogias e 6 passagens narrativas que são compostas dentro de um esquema de A-B, de uma seção narrativa seguida de uma genealogia. Por exemplo, a primeira estrutura, vem a narrativa da criação do mundo, né? Capítulo 1 e capítulo 2, versículo 3. E depois aparece o que? A genealogia de Adão, né? O capítulo 2 a 3, história de Adão, né, na verdade. Depois, narrativa de Adão. Ao mesmo tempo, isso é narrativa de Adão, né? Que começa versículo 15 a 3, 19, onde Deus ordena para o Adão para a Deus plantando o jardim do Éden, tá, para Adão, né, servir, cultivar a terra e servir as criaturas, né, e também fala a respeito do casamento, né. E no capítulo 3, versículo 20 a 24, aparece a genealogia de Eva, mãe, né, mãe de seres humanos. Eva vem da palavra vida, né? Havá, né? Havá. E terceira estrutura é capítulo 4, versículo 1 a 16, aparece a narrativa de Caim, como ele fugiu da presença de Deus e ele construiu a cidade. E depois vem logo a descendente, falando de genealogia, contando sobre os descendentes de Caim, né? E cada um, eles serviam de trabalhos diferentes do mundo, né? Daquela sociedade. E depois, quinto grupo seria o quê? Vem narrativa de Noé, né? Noé conta a história do dilúvio, do capítulo 6 a 9. E depois logo vem a genealogia, que é chamado a mesa de nações, de várias nações, como descendentes dos 3 filhos de Noé. E a última seria a narrativa, penúltima, né? Seria a narrativa sobre Torre de Babel, e então vem a genealogia contando sobre descendente de Sem. Novamente, né? Na verdade, a respeito de genealogia de Sem já havia sido escrito antes do acontecimento de Torre de Babel, com outros descendentes de outros dois filhos de Noé. Mas a descendência de Sem é mais uma vez contada para apresentar o quê?
Aparecimento de Abraão. Aparecimento de Abraão, certo? Então, todo esse paralelismo, realmente, eu creio que seja a maior prova contra essa teoria documental, né? A favor de um autor que seria certamente o Moisés, né? Tá, então vamos falar sobre a Gênesis 1, né? E vamos ver sobre essa questão, né, de Gênesis versículo 1 e 2, porque tem sido um texto de várias dúvidas, né? Várias discussões por causa de a possibilidade de, segundo versículo 2, ser um período longo de caos. Então, o versículo 3 começaria uma nova criação, né? E chamado o quê? A teoria do intervalo. Em inglês é teoria em gap theory, né? Teoria do intervalo, né? Então, isso leva a pensar que então, versículo 1, a afirmação do versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, não indicaria a criação completa, não é? Mas uma restituição da criação anterior, né? Isso é chamada gap theory, teoria do intervalo. Agora, a abordagem tradicional é o quê? A abordagem tradicional, o versículo 1 seria uma afirmação completa. Como apresentando um título, né? Uma introdução completa, né? E aí aqueles defensores da teoria do intervalo, então, eles tentam traduzir o versículo 1 e versículo 2 assim, né? No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre as faces do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Em vez de no princípio Deus criou, eles tentam transformar o Bereshit como uma oração temporal subjuntiva, né? Auxiliando ao versículo 2 como se fosse uma oração principal, né? Do certo modo, eles poderiam alegar isso porque o Bereshit em hebraico é uma palavra composta, certo? Composta com B, que seria a preposição que pode ser traduzido em compor, né? Em compor. Então, poderia... e Reshit é o princípio. Então, seria literalmente em princípio. Isso poderia ser traduzido como uma oração temporal, quando no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma, né? Agora, tem uma outra verdade gramatical e sintática que dificulta essa tradução, né? Porque o versículo 2 começa com sujeito e verbo, tá? Ve haaretz, hayetah, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, ve haaretz hayetah, né? A ordem normal de uma oração em hebraico, começando
com o verbo, o sujeito viria depois. Isso seria uma ordem normal, comum, de uma oração em hebraico, tá bom? Hebraico. Só que no versículo 2 não acontece isso. Vá ve haaretz. Então, antes de terra, tem uma conjunção, né? Conjunção. Nós chamamos isso verbo conjuntivo. Verbo conjuntivo. Esse verbo conjuntivo pode ser traduzido como né? Afirmativo, ou também pode ser traduzido como opositivo. Né? Então, porém, né? Então, pode ser afirmativo, e a terra era sem forma e vazia. Ou, se traduzir verbo conjuntivo como o oposto, uso oposto, aí seria porém, porém a terra era sem forma e vazia, né? Sem forma e vazia. Mas também esse verbo possibilita uma tradução afirmando ora como explicativo, né? Ora a terra era sem forma e vazia, sem forma e vazia. E essas três possibilidades de tradução de verbo. Agora, como eu falei, que a ordem de oração da palavra hebraica, o verbo, vem o sujeito e objeto direto. Né? Mas aqui, no versículo 2, nós vemos o quê? Depois de verbo, vem o sujeito e o verbo. Tá? Então, não é uma ordem normal. E nós chamamos sintaticamente essa oração como oração disjuntiva. Oração disjuntiva. Disjuntiva traz uma ideia de uma interrupção. Tá? E nos usos da oração disjuntiva, normalmente uso introdutório. Né? Quando aparece uma oração disjuntiva, normalmente o que acontece? Interrompendo o que a oração anterior estava desenvolvendo, ela apresenta uma ideia nova, ou apresenta uma nova cena. Por isso, nós chamamos a oração disjuntiva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, logo depois do versículo 1, esse versículo 2 está apresentando uma nova ideia, apresentando uma nova cena. Aqui, nesse caso, a cena do estado da terra. Né? E, então, de certa maneira, versículo 1 e versículo 2 está separada nesse sentido, não podendo traduzir como o versículo 1 como uma oração temporal. Quando no princípio Deus criou os céus e a terra era. Não, isso sintaticamente não favorece. Tá? Então, por isso, nós podemos dizer que a tradução tradicional é mais favorecida, onde diz que no princípio criou Deus céus e a terra. Ora, a terra estava ou era sem forma e vazia. Né? Sem forma e vazia. Tá? E apresentando, então, mudando o versículo 2, mudando essa cena de criação, começando a descrever os processos de criação até completar no capítulo 2, versículo 4, certo? E assim, no versículo 1, nós poderíamos dizer que se refere uma afirmação geral para toda a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Aí, então, a terra era sem forma e vazia. Né? E começando toda
o processo de criação. Isso, esse entendimento e a estrutura sintática do versículo 2, então desfavorece o quê? Também a teoria do intervalo, a gap theory, né? Que afirmava que havia um intervalo de tempo, mas aqui a gente vê uma separação entre versículo 1 e versículo 2, nesse sentido, certo?